E se eu te dissesse que o homem mais poderoso do seu tempo foi primeiro traído pela própria família, vendido como escravo e jogado num calabouço escuro, e mesmo assim se tornou o instrumento de salvação de uma nação inteira? Essa não é uma história de sorte. Não é um conto de fadas. Essa é a história de José, o homem que Deus preparou no silêncio, na dor e na espera. E cada detalhe dessa jornada tem algo a dizer para a sua vida hoje. Fica até o final, porque o que você vai descobrir aqui vai mudar a forma como você enxerga as suas próprias provações. José era o 11º dos 12 filhos de Jacó, patriarca de Israel. Mas desde cedo ele não era igual aos outros. Era filho de Raquel, a mulher que Jacó amava acima de todas, e isso fazia dele, aos olhos do pai, um filho especial. Jacó não escondia esse amor. Presenteou José com uma túnica de muitas cores, um símbolo de honra e distinção. Era como dizer para todos os outros filhos: este aqui é diferente. Os irmãos viram e odiaram. Mas havia algo mais. José sonhava. E não eram sonhos comuns. Ele sonhou que os feixes de trigo dos seus irmãos se curvaram diante do seu feixe. Sonhou que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele. Quando contou esses sonhos, seus irmãos ficaram furiosos. Até seu pai o repreendeu. O que é isso? Eu, sua mãe e seus irmãos nos prostraremos diante de você? Mas Jacó guardou essas palavras no coração. Os sonhos de José eram reais, eram proféticos. O problema é que ninguém consegue enxergar um futuro que ainda não aconteceu. E aqueles que estão ao redor de alguém ungido, muitas vezes, reagem com inveja antes de reagir com admiração. Um dia, Jacó enviou José verificar como seus irmãos e o rebanho estavam. Era uma missão simples, uma caminhada até Dotã. Mas quando os irmãos o viram ao longe, algo sombrio tomou conta deles. Ali vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogar seu corpo em uma cisterna. Diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que acontecerá com seus sonhos. Rúben, o mais velho, tentou protegê-lo. Não derramem sangue. Joguem-no na cisterna, mas não o matem. Sua intenção era resgatá-lo depois, mas não foi assim que aconteceu. José chegou. Os irmãos arrancaram sua túnica de muitas cores, aquele símbolo do amor do pai, e o jogaram na cisterna. Então, sentaram para comer. E enquanto comiam, viram uma caravana de mercadores ismaelitas passando a caminho do Egito. Judá teve uma ideia. Por que matar nosso irmão? Vamos vendê-lo. Afinal, ele é nosso próprio sangue. E assim foi feito. José foi vendido por 20 peças de prata. 20 peças de prata. É isso quanto valia um jovem de 17 anos, cheio de sonhos, aos olhos dos seus próprios irmãos de sangue. E enquanto os mercadores o levavam encadeado para longe, Jacó recebia a notícia mais devastadora de sua vida: a túnica de José, manchada de sangue de cabrito. Um animal o devorou. José está morto. O pai que tanto o amava chorou com amargura inconsolável. E o filho que tanto era amado estava sendo arrastado para o desconhecido. No Egito, José foi vendido para Potifar, capitão da guarda do faraó, um homem de enorme poder. E aqui começa algo extraordinário. A Bíblia diz que o Senhor estava com José e ele prosperava. Mesmo como escravo, ele prosperava. Potifar percebeu isso. Viu que tudo o que José tocava era abençoado e deu a ele autoridade sobre toda a sua casa. Um escravo hebraico gerenciando a casa e os bens de um dos oficiais mais influentes do Egito. José não se deixou vencer pela amargura nem paralisado pelo trauma. Ele trabalhou, serviu, e a graça de Deus era visível nele de forma inegável. Mas a prosperidade sempre atrai atenção, e nem toda atenção é bem-vinda. A esposa de Potifar tinha seus olhos em José.
Deite-se comigo, ela insistia, dia após dia. E dia após dia, José recusava com firmeza. Como poderia eu pecar contra Deus? Era um homem de caráter. Mesmo longe de casa, mesmo sem ninguém olhando, José sabia que Deus via tudo. Mas a mulher não parou. Um dia, quando a casa estava vazia, ela o agarrou pelo manto. José fugiu. Deixou o manto nas mãos dela para não ceder. Uma mulher desprezada, com a prova do crime nas mãos. Você já sabe o que aconteceu, ela gritou, acusou, mentiu. E Potifar, dominado pela raiva, jogou José na prisão. Mais uma vez, José pagou por algo que não fez. Mais uma vez, a injustiça caiu sobre ele como pedra pesada demais para suportar. A prisão. Um lugar de esquecimento, de escuridão, onde o tempo parece parar e os sonhos parecem ter morrido. Mas, novamente, a Bíblia registra algo que deveria nos parar. O Senhor estava com José e lhe estendeu sua misericórdia. Mesmo na prisão, Deus estava lá. Não do lado de fora, esperando José sair. Lá dentro, com ele. O responsável pela prisão percebeu que havia algo diferente naquele prisioneiro hebraico e colocou todos os outros detentos sob seus cuidados. Mais uma vez, em um cenário impossível, José estava administrando. Então 2 prisioneiros especiais chegaram, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó. Na mesma noite, ambos tiveram sonhos perturbadores. José percebeu o estado deles. Por que estão com essa cara triste hoje? Eles contaram os sonhos. José interpretou. O copeiro seria restaurado ao seu cargo em 3 dias. O padeiro seria executado em 3 dias. Aconteceu exatamente como José havia dito. Antes de ser liberado, José fez um pedido simples ao copeiro. Lembre-se de mim quando as coisas melhorarem. Fale de mim ao faraó. Me ajude a sair daqui. O copeiro foi liberado. Voltou ao palácio. E esqueceu José. 2 anos. 2 anos, José ficou esperando dentro daquelas paredes. 2 anos alimentando a esperança de que alguém iria se lembrar. 2 anos de silêncio absoluto. Você já esperou por algo que prometeram a você e a resposta nunca veio? Já sentiu que Deus havia esquecido o seu nome? É exatamente onde José estava, mas Deus nunca havia esquecido. 2 anos depois, o próprio faraó teve um sonho que perturbou toda a corte. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras. 7 espigas cheias consumidas por 7 espigas murchas. Nenhum mago ou sábio do Egito conseguiu interpretar. Foi então que o copeiro finalmente se lembrou. Havia um jovem hebraico na prisão do capitão da guarda. Ele interpretou os nossos sonhos e tudo aconteceu exatamente como ele disse. José foi chamado. Raspou-se, trocou de roupa e foi conduzido diante do homem mais poderoso do mundo. O faraó contou o sonho. E José respondeu com humildade que revela tudo sobre seu caráter. Não sou eu que posso fazer isso, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Nem por um segundo, José assumiu o crédito. Mesmo naquele momento, o momento pelo qual esperou 13 longos anos, ele deu a glória a Deus, antes de dizer uma única palavra de interpretação. E então revelou 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de fome tão devastadora, que ninguém mais se lembraria da abundância anterior. Era preciso agir já. José não apenas interpretou, apresentou um plano completo, nomear um administrador de confiança, recolher 1/5 da produção durante os anos bons e armazenar comida nas cidades. O faraó olhou para seus servos e disse: podemos encontrar alguém como este, em quem esteja o Espírito de Deus? E então virou para José: você estará encarregado da minha casa
e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente no trono eu serei maior do que você. Em horas, o escravo e prisioneiro esquecido se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. José tinha 30 anos. 13 anos haviam se passado desde o poço. 13 anos de correntes, de acusações falsas, de celas escuras e de silêncio, para chegar ao palácio. A fome veio. E era tão brutal que afetou todas as nações ao redor. Pessoas de toda parte faziam longas jornadas até o Egito em busca de comida. E José era quem controlava o suprimento de vida do mundo conhecido. Um dia, entre aquelas multidões, chegaram 10 irmãos hebreus. José os reconheceu imediatamente. Eles não o reconheceram. Imagine esse momento. 22 anos haviam se passado. José estava vestido com as roupas do poder egípcio, com um anel de sinete do faraó no dedo, falando através de um intérprete. Para eles, ele era apenas o governador do Egito. Ele os testou. Acusou-os de serem espiões. Prendeu Simeão como garantia. Exigiu que trouxessem Benjamim, o único irmão de sangue que ainda lhe restava. Quando os irmãos conversavam entre si, sem saber que José entendia tudo, disseram: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos sua angústia quando nos implorou misericórdia, mas não demos ouvidos. José precisou se afastar para chorar. Quando Benjamim chegou, José mal conseguia se conter. Correu para um quarto e deixou as lágrimas virem. Depois lavou o rosto e voltou. Então, armou a última prova. Fez esconder sua taça de prata na bolsa de Benjamim. Quando foram interceptados no caminho e levados de volta, todos se prostraram no chão diante de José. Judá, o mesmo que havia proposto vender José por moedas de prata, se aproximou e implorou para ficar no lugar de Benjamim como escravo, pois não suportaria ver o que causaria ao pai idoso. Foi nesse momento que José não pôde mais se conter. Mandou todos saírem do salão. Ficou sozinho com seus irmãos e começou a chorar em voz alta, tão intensamente que os egípcios do lado de fora ouviram. Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Os irmãos ficaram paralisados de medo, sem palavras. Mas José não estava com raiva. Venham mais perto de mim. Eu sou seu irmão José, que vocês venderam para o Egito. Mas não fiquem perturbados. Foi para salvar vidas que Deus me enviou à frente de vocês. Não foi acaso, não foi sorte, não foi coincidência. Cada cisterna, cada corrente, cada acusação falsa, cada dia na prisão sem resposta. Tudo era parte de um plano que nenhuma mente humana poderia ter orquestrado. Um plano tecido por mãos que enxergam o fim desde o começo. José viu isso com uma clareza que só vem depois da provação. E ao invés de usar o poder que tinha para se vingar, ele usou para restaurar e salvar. Toda a família de Jacó foi trazida para o Egito, estabelecida na melhor terra e preservada durante os anos de fome. Os sonhos daquele menino de 17 anos se cumpriram. Mas no momento do cumprimento, José não olhava para os irmãos ajoelhados. Estava enxergando a fidelidade de um Deus que nunca saiu do seu lado. Há uma frase que José disse pouco antes de morrer, já com 110 anos, que resume tudo. Deus certamente cuidará de vocês. Não, eu cuido de vocês. Não, o Egito cuidará. Mas Deus cuidará. Essa é a lição destilada de uma vida inteira de poços, prisões e silêncios longos demais. Os planos de Deus não podem ser sabotados por traições humanas. O que o homem planejou para o mal, Deus planejou e usou para o bem. Talvez você esteja hoje dentro de uma cisterna que não escolheu. Talvez esteja carregando uma acusação que não merecia. Talvez esteja esperando há 2 anos, ou há 10, que uma porta finalmente se abra e o silêncio termine.
A história de José não foi preservada por milênios, para que você apenas admire um personagem do passado. Ela foi escrita para que você reconheça o mesmo Deus, agindo no seu presente, no seu silêncio, na sua espera. O poço não é o fim da sua história. É onde ela realmente começa. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilha com alguém que está no meio de uma prova hoje. E se você quer continuar mergulhando nas histórias dos homens e mulheres que tiveram sua fé forjada no fogo, se inscreve no canal.